irmãos, nós vamos dar início a mais uma meditação na Palavra de Deus, nossa live das 22. E estamos aqui junto com o povo de Deus, esse povo lindo, povo bonito, povo que já foi perdoado pelo precioso nome de Jesus Cristo e está aqui neste mundo simplesmente de passagem, esperando aquele glorioso momento quando nós estaremos levantando voo, passando do andar de baixo para o andar de cima. Esse momento, ele está sendo aguardado por milhões e milhões de pessoas em toda a face da terra. Então vamos prosseguir, e hoje o tema das nossas parábolas preciosas é perdidos e achados. Uma palavra que é muito comum você ver nos aeroportos, nas rodoviárias, pessoas que perdem as coisas e ali o diretor do aeroporto, da rodoviária ou qualquer outro estabelecimento, ele guarda. E quando nós vamos verificar e procurar alguma coisa que se perdeu, você vê tantas coisas que as pessoas perdem, não apenas a sua carteira, porta-cédula, mas tem aqueles que perdem um par de brinco, aquele que perde até dentadura, que perde óculos, e de repente chega lá na caixa de perdidos e achados e encontra de repente aquele seu bem ali que ele havia perdido. E quando resgata, às vezes é um documento que nos dá um prazer tão grande, porque tirar uma segunda via de documento é um negócio muito oneroso, muito trabalhoso, né? Então, quando você acha, você naturalmente se regozija. Mas dentro dos nossos perdidos e achados que nós temos hoje aqui na Escritura Sagrada, eu quero que você acompanhe conosco o capítulo 15 do Evangelho que escreveu Lucas. E você vai ver aqui 3 coisas que foram perdidas e que foram achadas. Nós vamos ler o texto para que você entenda na íntegra o que se trata deste capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O capítulo 1 declara o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 90 no deserto, as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome
e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de chamar teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponte-lhe o anel de dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? E depois teu filho, que desperdiçou teus bens como meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe nossos corações, faça a leitura da sua santa, eterna e doce palavra. Queridos irmãos, quando nós lemos aqui o versículos 1 e 2, ou 1 e 2, você tem aqui uma sinopse de toda essa história, de toda essa narrativa que Jesus Cristo contou aqui. Você sabe que o Senhor Jesus ele não perdia oportunidade para dar uma amorosa lição às pessoas por onde ele passava. Ele sempre procurava não afastar um e abraçar outro, mas ele procurava conciliar as coisas, porque ele, na realidade, não queria perder ninguém. Não queria perder ninguém. O amor dele era um amor estendido a toda a raça. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Mas vejamos aqui o que deu origem a esta série de parábolas que Jesus Cristo ele contou aqui nesta hora. Veja, ele sempre aproveitava o episódio do momento, da hora. Tá? Então, no versículo 1 diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Todos os publicanos e pecadores. Agora, o outro grupo murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui, irmão querido, encontra-se a lição que você vai ver desenvolver nessas três parábolas.
Porque você vai encontrar aqui duas classes de pessoas: publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Quando o Senhor fala que aproximando-se Jesus, os publicanos e pecadores, para o ouvir, publicanos e pecadores, quem são publicanos e pecadores? São as pessoas perdidas. São as pessoas que estão lançadas no pecado. São as pessoas que estão distante do aprisco. São as pessoas que estão lá no mundo. Então, esse primeiro versículo tem ligação direta com a parábola da ovelha perdida. A ovelha que se desgarrou. A ovelha que se distanciou. E o versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores com eles. Recebe pecadores com eles. Quem é esta turma aqui? Quem é este grupo aqui? São os grupos justamente de fariseus e escribas, ou seja, a classe religiosa judaica. Estas pessoas eram tão pecadoras como as outras, só que eles estavam perdidos aonde? Dentro de casa, feito a dracma perdida. Onde foi que se perdeu a dracma? Dentro de casa. Aqui estão fariseus e escribas perdidos no meio deste emaranhado religioso, e aqui você encontra isso aí. Agora, onde é que você encontra a terceira parábola? Você sabe que aquele homem, diz a Bíblia, ele tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. E estão aqui no versículo 1 e 2, esses 2 filhos, que são, o primeiro publicanos e pecadores, e o outro eram fariseus e escribas. Eram 2, tá? E justamente esse que se perdeu e foi chamado por Jesus, atraiu a ira daquele irmão que estava perdido dentro de casa também. Então, numa síntese, o Senhor conta aqui praticamente essas 3 parábolas que têm uma ligação uma com a outra, e a mensagem é do amor, é da misericórdia, é da bondade, é da graça do Senhor estendida a todos os homens na face da terra. Mas agora, vamos à parábola em si. Versículo 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Preste atenção aqui. Esta 100ª ovelha, ela fazia parte justamente desse grupo de 100 que esse criador de ovelhas ele possuía. Ele tinha um rebanho e todas estavam ali debaixo da sua vista, debaixo dos seus olhos, os mesmos cuidados, estavam ali. Mas de repente, sem que ele percebesse, uma delas deve ter encontrado uma brecha na cerca, deve ter encontrado uma saída e ela simplesmente se desgarrou. É justamente o que acontece hoje. Um pastor, ele toma conta de um rebanho de ovelhas, a sua igreja, mas de repente um desses elementos que pertencem ao seu rebanho encontra uma brecha que vai dar a ele uma liberdade aparente, uma liberdade condicional. E agora, quando sai fora da vista do seu pastor, este elemento se expõe aos mais difíceis problemas da vida, aos piores perigos da jornada. É quando ele se desgarra das demais ovelhas. Pode também ter acontecido deste rebanho de ovelhas estar aqui bem pastando, tudo muito bem, e de repente uma delas, observando que ali adiante tinha um pasto mais verde, ela foi querer se aproximar de um pasto. Ela deveria estar junto com as outras.
Mas de repente ela achou que aquele pasto lá adiante era melhor do que os outros. Então ela sai daqui, de dentro do rebanho, e vai em busca daquele pasto que está lá adiante. E ele baixa a cabeça, vai embora, cai no precipício, fora da vista do pastor que estava cuidando delas. Você está entendendo? O que acontece nesse mundo da igreja, o rebanho que o Senhor tem aqui? Porque você sabe que o maior exemplo de rebanho que o Senhor tem são as ovelhas, que se compara muito justamente com o rebanho de Cristo aqui na igreja. E muitas pessoas, irmãos, que estão aqui dentro da igreja, estão aqui debaixo do mesmo pasto, recebendo a mesma orientação, recebendo a mesma doutrina, recebendo o mesmo pasto. Mas, de repente, este indivíduo, ele acha que esse pasto aqui já está cansado, que esse pasto aqui já está lhe cansando, que esse pasto já não lhe alimenta, então ele começa a querer buscar o pasto lá adiante, porque ele entende que a grama do vizinho é mais verde, então ele começa a sair e vai se afastando devagarzinho. E o pastor não está enxergando, não está vendo, porque são tantas, são 100 ovelhas que ele tem que cuidar. Enquanto uma corre para ali, que ele vai buscar para cá, outra correu para cá, ele tem que manter sempre o rebanho unido. Mas ele não notou que aquela que ia lá na frente já se desgarrou, começou a buscar os prazeres lá na frente, procurou se alimentar das coisas do mundo e foi se afastando devagarzinho até cair no precipício. E quando cai no precipício da prostituição, da droga, da bebida, do prazer do mundo, aquilo lhe prende de uma tal forma que ele simplesmente quer voltar e não tem força. Ele quer retornar e não tem mais condições. Não tem. Eu conheci um irmão nosso, um obreiro. Este obreiro tinha uma família espetacular, uma família exemplar, uma esposa que era uma pessoa fiel a Deus e os filhos magníficos. Este irmão dessa família, que exercia um cargo muito importante na igreja, ele começou, naquele momento, a prestar ajuda para uma irmã carente. E começou a levar a cesta básica para ela, começou a levar ajuda. Só que quando ele foi se aproximando, isso foi se aproximando muito daquela pessoa, até que ele foi laçado pelo amor clandestino. E quando quis voltar, estava literalmente preso nas garras do pecado. Este moço, ele passava 2, 3 dias longe de casa. Quando voltava, a esposa o recebia, trocava-lhe a roupa, dava uma roupa nova, diferente para ele vestir, né? E ele ficava por ali. Depois desaparecia mais 2, 3, 4 dias, voltava todo fedorento, porque a pessoa do lado de lá não cuidava dele. Então isso foi assim, até que chegou um dia, ele chegou em casa e disse: fulana, me ajuda porque eu estou laçado, eu quero sair desta situação e não consigo. E Deus deu a oportunidade deste moço vir para a igreja, se reconciliar com Cristo, e quando foi naquela noite, a esposa acordou com ele se debatendo na cama, estava tendo um ataque cardíaco e passou para o Senhor e teve a felicidade de se reconciliar com a sua família e com a igreja. Irmão querido, essas ovelhas que saem, que deixa aqui o seu pasto, um pastor amigo que cuida dele, que ele respeita, que ele valoriza, de repente ele vai lá para fora e termina caindo num precipício e depois vai querer voltar e não tem mais condições. É justamente esse primeiro grupo de fariseus e de publicanos e pecadores, este grupo que está lá fora, que está distanciado. Mas o que nós observamos aqui nesse momento é que mesmo que o irmão esteja lá fora, que esteja distante, existe um grupo aqui dentro.
que em lugar de ajudar, de auxiliar, ainda fica zombando do pastor, que esse elemento ele está indo, ele, em lugar de estar cuidando aqui do rebanho, está sendo buscando lá publicanos e pecadores. Quem eram esses? Os fariseus. Estes que só procuram o seu bem-estar, só querem ser objeto do holofote. Esses que só querem estar na crista da onda, que se julgam supercrentes e que vivem uma modalidade de vida desta natureza, despido totalmente do amor cristão. Eles desconhecem que o mesmo amor que eles precisam, aqueles que estão lá fora também precisam e estão perdidos agora dentro de casa. Então o que é que o Senhor declarou aqui? Que no versículo 4, qual dentre vós é o homem que possui 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, deixou as 99 aqui, aos cuidados de alguém. Quando nós observamos, por exemplo, Davi era um pastor de ovelhas, né? E quando ele se propôs trazer pão aqui para os seus irmãos, que ele falou com o seu pai, o pai dele simplesmente disse: meu filho, eu estou preocupado com as ovelhas que vão ficar aí. E sabe o que foi que o Davi respondeu? Não se preocupe, pai, porque eu já preparei alguém para me substituir aqui, cuidando das ovelhas, enquanto eu vou lá cuidar dos meus irmãos. É justamente isto. O que nós encontramos, que ele encontrando, achando-a, diz aqui, ponha-na sobre os ombros. Ele encontra, achando-a, põe sobre os ombros, e cheio de júbilo, de gozo, de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Compaixão, amor, misericórdia. Irmãos queridos, o Senhor Jesus, ele está aqui nos chamando uma atenção muito grande. Porque, vamos observar uma coisa, quando você era um pastor de uma pequena congregação, qualquer pessoa que faltasse ao culto, você se preocupava, porque você tinha 10 pessoas na congregação, e no dia que faltava uma, você sentiu a falta. A igreja cresceu, daqui a pouco você está com 20. No dia que uma não veio ao culto, você sabe porque até o lugar dela ficou vazio. Porque o crente tem isso, ele tem um lugar na igreja onde ele se senta. E o pastor facilmente descobre quem é. Então, quando vê que aquela pessoa faltou uma, 2 vezes, ele já vai visitar. O irmão deve estar doente, deve estar com algum problema, alguma dificuldade. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Mas, quando a igreja fica grande, a mega igreja, que a multidão entra e sai, e você já nem nota quem foi que faltou, quem foi que veio, quem foi que não veio aquela semana inteira, porque é tanta gente, que não dá muitas vezes para você contar. Mas aqui, irmão querido, o Senhor Jesus está mostrando que o verdadeiro pastor, ele conta as ovelhas diariamente. Quando ele traz para o aprisco, que ele coloca aquela vara na porta do aprisco, ele começa a contar as ovelhas quando entram no aprisco, ele sabe de uma forma ou de outra quantas tem e o que é que está faltando. E o seu amor por aquela perdida é tão grande que ele deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida. Irmãos queridos, nós encontramos muitas vezes pela jornada, pela caminhada, se olha, eu saí da igreja, eu acho que o pastor nem notou a minha falta, porque é tanta gente ali, que acho que a gente sai e volta, ele nem sentiu nada, não observou coisa nenhuma. Irmão querido, o amor que Deus colocou em nossos corações,
Ele supera qualquer sacrifício que você venha fazer, justamente por uma ovelha. Uma ovelha. Aquela ovelha perdida, o valor dela, sabe qual foi? O sangue de Cristo na cruz do Calvário. Foi justamente o que aconteceu. Ele pagou um alto preço. Se neste globo da terra tivesse um pecador apenas, Jesus, por esse pecador, ele teria vindo ao mundo buscar esse perdido. Mas ele veio, e a sua obra redentora é magnífica. Ele, quando veio, implantou aqui o seu trabalho, a sua igreja. Ele equipou a igreja de tudo que a igreja necessita, de tudo que a igreja precisa. São dons espirituais, é o poder, é a unção, é a palavra, enfim, para que não falte nada para o seu rebanho. Então vamos observar se nós estamos cumprindo a nossa parte. Esta ovelha que se perdeu, o valor dela é altíssimo. É a vida do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o que o Senhor está falando aqui nesta parábola, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, de que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui o Senhor está falando com esses fariseus e os publicanos, fariseus e escribas. Vocês não precisam, vocês acham que não precisam. São 99 que não precisam, acham que não precisam. Então o Senhor aqui está indo buscar a ovelha perdida. E ele traz, coloca em seus ombros. Agora, uma coisa que o Senhor nos revela aqui nesse momento é algo que acontece para que você possa entender o valor que tem uma alma, o valor que tem uma simples ovelha, porque o Senhor Jesus Cristo, ele mostra aqui, nesse momento, para mim e para você, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Porque os próprios anjos, eles sabem o preço que tem uma alma, que custou o sangue do seu próprio Senhor, e trazer de volta a obra que ele pagou um preço e vê-la restaurada. Isto aqui traz uma festa, traz um júbilo, traz um gozo, traz uma alegria efusiante no céu. Uma alegria extraordinária. Porque quando diz aqui a Bíblia que ele vai, chama justamente os amigos e os vizinhos. Amigos e vizinhos. Por quê? Porque este júbilo no céu não é apenas entre os anjos, mas aquelas pessoas que já estão lá, que alcançaram a vida eterna, que estão já com a vida eterna garantida. E quando vê um pecador sair das garras de Satanás, sair do inferno e vir para a gloriosa luz que está em Cristo Jesus, isto traz um júbilo enorme. Isto faz com que você repense o seu conceito de ficarmos simplesmente presos aqui, cuidando de um redil, de um rebanho, quando tem 99, quando tem uma lá fora que está no relento, que está no precipício, que está no abismo, que está gemendo. Nós temos que ter essa sensibilidade espiritual para ir em busca da ovelha que se perdeu ou da ovelha perdida, tá? E o Senhor Jesus, ele continua aqui mostrando para esses fariseus e escribas o valor que tem um pecador daquele que está comendo junto com eles. O valor que aquelas vidas que estão ali comportam de publicanos e pecadores. Foi justamente por estes que ele veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles homens, quando viram essa história, eu creio que o conceito deles caiu por terra, porque eles achavam que a salvação era só para eles, que o Deus era só o Deus deles, que o mundo, ele não tinha problema, podia morrer. Não é isto. Porque para o judeu, o gentio era considerado imundo, um animal. Meus irmãos queridos, nós precisamos rever muitas coisas, muitos valores,
Mas vamos ver aqui agora a nossa segunda parábola do versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo, olha só, a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Olha só, olha o amor do Senhor nesse momento, tá? O que ele traz aqui à tona? Justamente um episódio doméstico. Aqui está uma dona de casa, uma senhora que naturalmente se cuidava, ela tinha naturalmente 10 dracmas, mas acontece que o valor de uma dracma é uma coisa insignificante. Uma dracma, no valor de hoje, é $1/4. $1/4. Significa dizer que se $1 hoje vale R$4, esta dracma vale R$1. Um valor insignificante. Insignificante no preço. Insignificante no valor. Mas acontece que esta mulher, ela só deu falta desta dracma, como é que ela ia dar falta se essa dracma estivesse num porta-joia, numa caixa de joias, hein? Ela não ia dar fé nunca. Mas acontece que a dracma, naquele tempo, ela também servia como uma joia de adorno. E você já deve ter visto muitas mulheres orientais, como elas usam uma tiara aqui na testa, não é? Pois bem, a tiara normalmente era feita das moedas antigas, uma dracma, uma coisa sem valor. Mas numa tiara, aquilo tinha um valor extraordinário. E de repente aquela mulher vai se adornar, ela vai se preparar, ela também vai sair, vai visitar alguém, e quando ela se aparamenta toda, que vai colocar o último adorno, que é aquela tiara, e de repente ela se olha, está faltando uma. E está faltando uma. Agora imagine sair para ir visitar alguém com uma tiara faltando uma dracma. Aquilo é pior do que uma pessoa que perdeu um dente, fica aquela falha, não é? Fica aquela falha na boca e ficava aquela falha, porque faltou. Aqui está o espaço daquela dracma. Aquela mulher naturalmente se desespera. Ela se desespera porque era inconcebível o que foi que aconteceu com aquela sua dracma, que adornava a sua face, que pertencia à sua tiara. Então, nesse instante, não sei se ela estava na hora de sair, o desespero, a pressa, tudo muito bem, mas ela não podia sair daquele jeito. Então, o que foi que ela fez? Hein? A primeira coisa, perdeu, não, ela acendeu a candeia, acendeu a luz. Porque sem luz no escuro, você não vai encontrar uma dracmazinha de nada, uma moedinha perdida debaixo da cômoda, debaixo da cama, ou no meio do lixo, alguma coisa assim, não é? No escuro vai achar nunca. Então a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Acendeu a luz. Segundo, varreu. Tirou o lixo, arredou o lixo para um lado e diligentemente até encontrá-la. Irmão, onde foi que aconteceu este episódio? Dentro de casa. A ovelha se perdeu fora. A dracma se perdeu dentro. Quantas ovelhas estão perdidas aqui dentro do aprisco? Quantos servos e servas de Deus estão perdidos dentro, no meio do rebanho? Quantas pessoas estão com dramas incríveis, com vidas pecaminosas que lhe ataram, que lhe fizeram com que ela perdesse o prazer da vida, perdeu aquele brilho que dava aos outros,
como esta tiara dava para aquela mulher aquele prazer. E quantas pessoas estão dentro da igreja, numa situação calamitosa, enredadas por Satanás, presas pelo pecado, que querem sair daquela situação e não conseguem, estão enredadas em tudo quanto é lixo que está por aí mesmo. Agora, a única forma que você tem para achar esta dracma é diferente do que perdeu a ovelha, porque a dracma se perdeu dentro de casa. E para achar um objeto tão pequeno daquele, a primeira coisa que me fez proceder foi a luz. A luz é justamente um símbolo da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quando você acende a luz do Evangelho, o ensino bíblico, o ensino genuíno da Escritura Sagrada, quando você ensina a sua igreja, aquilo vai bater no coração que está perdido e aquela pessoa vai reviver, ela vai retornar, você vai descobrir. Às vezes eu fico até meio assim de igreja, que tudo quanto toda vez que o pastor dá um ensino, ele faz um convite. E você que está aqui nesta noite, nessa situação, sai do seu lugar, vem aqui à frente. E você vai ver que tem pessoas que vêm. Eu acho que este é um convite tão importante como aquele convite que você faz para um pecador que nunca entrou numa igreja. É quando nós chamamos o perdido à frente, que está perdido no meio do rebanho, no meio da igreja, no meio da irmandade. Ele sabe que a sua cabeça está a 1000 por hora. Porque, na realidade, uma pessoa em pecado, no meio da igreja, quando a Bíblia bate, quando a doutrina chega, aquela pessoa não se sente bem, aí chega a hora em que ela se levanta e vai à frente. Agora, diz aqui a Bíblia ainda, que ela vai e varre a casa. Essa varredura que é feita é justamente quando nós estamos explanando a Bíblia Sagrada. É quando nós estamos explicando a Escritura. E quando você começa a mexer na situação pecaminosa, que o lixo vai se colocando de lado e daqui a pouco você vai descobrir ali no meio da casa, no meio da igreja, a dracma que está perdida. Jesus está falando aqui agora com quem? Com os fariseus e escribas que estão perdidos dentro de casa e não querem muitas vezes reconhecer a sua situação. Mas quando Jesus começou a falar, quando Jesus começou a explicar, de repente, aqueles fariseus e escribas que estavam ali, eles começaram a se sentir incomodados. E eu creio que muitos deles se arrependeram e passaram a seguir a Cristo com muito prazer e com muito gosto, como aconteceu com aquele fariseu que deu um café, um lanche para Jesus e toda a sua comitiva. Aquele homem já grato, porque ele estava nesse segundo grupo das dracmas perdidas. De pessoas que estão aqui para adornar, mas se perderam dentro de casa. A ovelha que se desgarrou e a dracma que se perdeu. Está entendendo? Então, o que nós observamos é que dentro da igreja nós temos muita gente perdida, irmão. Mas à medida que você explica a palavra, que você amorosamente mostra a doutrina, explica o que é santidade, como é ser servo de Deus, a luz vai sendo acesa no coração dele e daqui a pouco você descobre a dracma linda que está ali na vida dessa pessoa que é religiosa, que paga o seu dízimo, que não falta um culto, que participa até da evangelização, mas às vezes ela está perdida dentro de casa. Mas quando a doutrina vai sendo explicada, que o lixo vai sendo afastado, daqui a pouco você descobre ali uma dracma que aparentemente não tem valor fora,
Mas quando aquela mulher pegou aquela dracma e colocou no devido lugar da tiara que havia se perdido, de repente aquela dracma, aquela tiara que não tinha mais nenhum valor porque perdeu uma dracma, ela coloca no mesmo lugar e a dracma, agora sim, ela sai na rua, vai visitar as amigas, ninguém vai me criticar porque ela está completa, está perfeita. Não menospreze uma dracma. Assim como você não pode menosprezar uma ovelha, não menospreze a dracma que se perdeu. Não menospreze. O valor para Deus, ele é o mesmo. É o sangue de Cristo. Agora, o final aqui dessa história, no versículo 10, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmão querido, a nossa mente ela é tão fraca, ela é tão ínfima, ela é tão pequena, que nós não temos a mínima capacidade de imaginar o que significa esta festa lá no céu. Este júbilo entre os anjos. Nós não temos. Olha, eu já levei 2 filhas ao altar. Já levei 2 filhas ao altar. E quando nós fomos chegando naquela igreja, ou naquele jardim, aquela surpresa quando toca aquela marcha nupcial, que o povo se levanta e a noiva adentra, você vê naquele momento os aplausos, o regozijo, o gozo que acontece numa festa de uma boda, de um casamento. Alegria dos participantes, alegria dos convidados, alegria dos familiares, alegria do noivo e da noiva. Agora isso acontece aqui na terra entre nós, numa boda, de um casamento, num casamento. Agora você imagina, nós não temos a mínima ideia de quantos anjos fiéis se mantêm ao lado do Pai Celestial, que estão na glória eterna. Nós não temos esta ideia. Mas eu acredito perfeitamente que esses anjos estão lá no patamar da glória, olhando para o que está acontecendo aqui na terra. E quando um pecador se arrepende, você pode imaginar aquilo que seria no estádio de futebol, o grito de gol, ali em cima é o grito de glória, mais uma pessoa que sai das garras do diabo e passa a eterna. É um júbilo que deve estrondar a eternidade. É Jesus naturalmente no meio dos seus seres angelicais ali, observando o fruto do seu penoso trabalho, da obra que ele veio realizar aqui na terra, e o resultado magnífico das pessoas que se convertem. Imagina quantas pessoas neste momento estão na glória, sendo recebidas porque se arrependeram, e o regozijo que essas pessoas causam ali em cima. Nós não temos ideia, nós não podemos imaginar esse júbilo extraordinário de um pecador que se arrepende. Irmão querido, devido ao espaço da nossa live, nós vamos deixar justamente o terceiro grupo aqui para amanhã. Os 2 filhos, fariseus e publicanos, ou seja, publicanos e pecadores, e fariseus e escribas. Esses 2 filhos, vamos vê-los aqui na segunda parte desta mensagem, que eu quero que você esteja conosco amanhã e não perca, tá bom? Será um prazer muito grande mostrar esse magnífico episódio do amor de Deus que se expressa na vida deste Pai amoroso, deste pai que não descansa enquanto não vê o seu filho retornando ao lar. Que Deus, na sua bondade eterna, nos abençoe.
nos guarde. Pai de amor, muito obrigado pela meditação da Tua palavra. Que o Teu Santo e Eterno e Doce Espírito fale mais alto aos nossos corações. E que nós possamos, Senhor, encher de regozijo quando um pecador se arrepende, Pai, em busca da ovelha perdida ou da dracma perdida, Senhor. O Senhor pagou um preço por eles. Por isso, nos ajude a fazer a Tua vontade enquanto é dia. Em nome de Jesus, amém.